beijo que eu te dou, meu coração. A folha do limoeiro tem cheiro de limão. Morena, me dá um beijo que eu te dou, meu coração. Eu desafinei ainda. Mas nessa hora vocês batem no... É ótimo. Desculpa. Ai, que alto. Fui alto, né, filha? Ó, o chapéu da manhã. Ó, já falta magia. Então, o livro, ele surge a partir do Tem Boi na Trilha, que foi o curta-metragem que a gente gravou em 2021. Em 2020, nessa pós-pandemia, nós estávamos com dificuldade de estar levando o Boi Encantado para as ruas, que é o espetáculo de teatro do Grupo Encantados Contadores, que eu faço parte. E com essa impossibilidade, a gente começou a pensar de que forma poderia estar levando a arte e a nossa arte, né, para as pessoas, né? Então veio a ideia de a gente estar trabalhando o tema ambiental, que era o tema atual, assim, da problemática ambiental presente lá na Praia do Porto, com a presença dos gados em áreas de trilha ecológica, áreas de preservação permanente e dentre outras problemáticas, né? A gente, conversando com o José Fernando e o Liberto, a gente chegou numa conclusão que poderia unir o boi tradição cultural, popular, né? O boi brincadeira, o boi brincante, com o boi animal, o gado. E aí a gente fez essa brincadeira, né? De que o boi sumiu, só que era o boi de mamão, e a gente traz a problemática do animal ir na praia, o animal que come as plantas nativas da restinga, né? Então também ameaça esses locais, esses ecossistemas. E aí nesses desmembramentos do Tem Boi na Trilha, que acabou sendo um sucesso e segue sendo um sucesso com todas as idades, veio esse desdobramento que foi a criação do livro digital, esse livro interativo, e também querendo trazer essa adaptação contemporânea, né, para essas novas crianças aí que já estão crescendo com a tecnologia na palma da mão. Então, de que forma poder falar várias linguagens, né? Tanto a do cinema quanto a digital. E foi uma experimentação, um desafio. O texto ele teve que ser adaptado, porque é diferente, né? De tu tirar do audiovisual e passar para uma animação, onde as pessoas pudessem interagir também e tocar nos personagens. Conversando com ela, aparecer o farol, a sereia e a maninha. E a sereia de longe? Não, mas teria que ser de perto, só tem essa cena. Ah. Fica aí. Ó, não, depois tem a página 7, ó. Então, mas Sereia, ó, farol em cima do morro, longe. Tá. Porque daí a fala é, será que é o boitatá? Mas daí não vai parecer que parece o boitatá. Dá pra gente fazer, tipo, ela da praia d'água, olhando de longe com a luz. Isso. E aí, essa luz meio que parecer um olhinho. Ah, boa. E aí, tipo, dá pra fazer uma animaçãozinha da luz aparecendo e sumindo, assim. Ah, boa. Deixa eu anotar isso. Era pisciana serve pra alguma coisa, mas pra dar criatividade pra cabeça das pessoas, entendeu? Tô virada no nada. Não vai treinar, não. Feliz vermelho. Feliz vermelho, cara. É a luz, Não, não vai treinar, não. Hoje tem lobo, hein? Quero ver se tu aguenta o treino. Hã? Não vou não. Não vou, eu tenho terapia e depois eu tenho... Aí eu faço Imagem. tipo é tipo essa cena aqui, ó, que eu tinha feito pra história pra ela. Outra bandeira, olha isso. Tipo essa aqui, ó. Que daí eu faço meio que um olhar mais perto dela e só uma luz na direção dela meio que de trás. Ah, assim. legal. Ah, Depois eu vejo como é que eu faço isso na prática, mas acho que vai dar certo. Você já viu tudo desenho preto e branco? eu vi, e aí ficou muito parecida, tá? O olho ficou parecidaço, o formato do rosto. Eu amo essa Melhorou meu aqui, nariz, ó. que bom, podia ser assim. Eu adoro essa também, Aham. do quadro. Qual era a paisagem que era relevante de cada cenário, né? De cada cena.
que elementos da paisagem seriam relevantes colocar em desenho, né, digitalmente, quais as informações que seriam interessantes a gente trazer da cultura popular, das plantas, da baleia franca, o que era interessante a gente trazer de curiosidades e informação para a população do butiá, das áreas de preservação, das leis. Então acabou que a gente também tornou um ambiente educativo, né? Esse livro digital. É um livro também de educação ambiental e cultural, sociocultural. E foi muito bacana, eu trabalhei junto com a Chove, a gente foi criando junto esse roteiro, assim, porque tinha coisas que não funcionavam, e aí a gente adaptava, tentando mesclar o que é, ou você sabia, e aí vai abrindo as janelinhas, a criança pode estar tocando com o mouse, enfim. Também foi um mundo que se abriu para mim, porque eu também não sou da área de animação, ou essa parte digital, para mim é sempre um grande mistério. Então foi muito interessante, eu aprendi a poder falar um pouco dessa língua e entender um pouco como que funciona. E eu acho que é isso, eu espero que dê certo. Quinta-feira a gente vai lançar na Livraria Coruja Buraqueira, que é a nossa livraria preferida da cidade de Laguna, para ver o que as crianças, porque é eles que nos interessam, né? O que eles vão achar dessa história toda. Talvez não funcione. E aí a gente vai ter que fazer os ajustes. Espero que dê tempo de fazer ajustes se necessário. E sucesso ao projeto. Obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz que esse projeto matriz do Boi Encantado hoje se transforma em muitos outros produtos e projetos artísticos e culturais para todo mundo. Olá, meu nome é Vanessa, eu sou animadora e ilustradora do livro Na Trilha do Boi, que foi uma experimentação que resultou no Enhance Book, no livro digital interativo ilustrado para crianças. O meu trabalho, ele se desenrolou em algumas etapas, né? A primeira delas foi encontrar, né, ter reuniões com a roteirista, que fez a transposição, né, do roteiro do filme Tem Boi na Trilha para o livro Na Trilha do Boi. Quando ela fez essa transposição, nós nos encontramos e bolamos, né, tentamos encontrar as cenas mais importantes, as cenas chaves do roteiro para que elas pudessem ser ilustradas. Eu acho que o maior desafio nesse sentido é não só o roteiro em si ser adaptado para um Enhance, mas a gente se imaginar enquanto criança, né? E como que aquela cena vai estar representada visualmente, porque é um livro ilustrado, né? E aí, o que a gente tinha feito de storyboard, não sei se tu chegou a ver, Alana, esse material. Me mostrou uns desenhos. Tinha um storyboardzinho, eu até posso mostrar rapidinho aqui, só para... como a gente está gravando a reunião, para também mostrar o processo de criação. Vocês estão vendo o desenho? Sim. A gente tinha criado um storyboard baseado no filme, né? Só que o desafio é justamente imaginar que, assim, qual que vai ser a primeira cena? Vai ser... Isso dali já podia ser a primeira cena, entendeu? Aquela ali já era a primeira cena, inclusive o passarinho tá ali no fundo. Sim. E aí juntar esses storyboards de alguma forma em uma cena, por exemplo, essa pode ser a primeira página que desemboca nessa segunda quando ela encontra o pescador. Né? Ou esse diálogo aqui. O problema para mim, para eu entender melhor, é tipo assim, a gente vai ter uma página, então é um desenho. Então ela não vai estar caminhando na praia e vendo o pescador. Entendeu? Qual que são as cenas certinhas, tipo, se vai ser essa aqui, dela chegando na praia vendo o pescador, ou se vai ser dela primeiro, ou se a gente precisa, no caso de mais uma página de prelúdio. Eu acho que não. Eu acho que a primeira página já é ela já, tipo, meio que chegando correndo, já... Você viu o boi, quer dizer, entendeu? Então, tipo, tá. A cena já é a animação dela fazendo esse movimento aqui, tipo, como se ela estivesse correndo e, tipo, vem uma frase com um balãozinho por trás, como se ela estivesse correndo, esse balãozinho se mexendo. Você viu o boi? Aí o pescador com a tarrafa, assim. E, tipo, são cenas
que elas dão uma ideia desse movimento todo, porque a gente está animando coisas. Então, esse movimento, ele já matou aquela tua primeira cena do storyboard, de ela caminhando, sem nada. Num livro desse, a gente não tem esse tempo. Né? Isso daí é um recorte do filme. Era muito importante para a gente que o livro mantivesse algumas características geográficas ali do mapa da onde o filme foi produzido, né? Que foi em Imbituba, perto do Porto, na Praia d'Água de Imbituba. Então, eu procurei manter essas características, né, a pedido dos roteiristas e também para trazer uma maior identidade, uma maior proximidade com as crianças aqui do sul de Santa Catarina, com a narrativa da história. Então, por exemplo, eu mantive as pedras da Praia d'Água nessa cena com o surfista. Na primeira cena da Mania com o pescador tem o porto de Imbituba, que tá bem parecido como fica nas fotos, ali bem naquele ângulo. E fora isso, a gente manteve alguns elementos também da fauna e da flora. Junto com as características geográficas, a gente também quis colocar alguns elementos da flora e da fauna da região, e eu coloquei isso em desenho também, como, por exemplo, a Maria Farinha, da primeira cena, com o pescador, né? A Eva Baleeira. Então, a gente colocou esses elementos que apareciam no filme, mas de uma forma um pouco mais destacada no livro, para que a criança pudesse ter acesso ao conhecimento relacionado àquela erva, aquele animal, de forma mais interativa. E isso se deu tanto pelo desenho, ali nas ilustrações, por exemplo, com o desenho da Eva Baleeira, quanto nas animações. Nas animações a gente deu destaque para esses elementos da fauna e flora, né, para os sons também. A gente quis fazer uma coisa bem multimídia, né, de várias linguagens, para que ficasse mais imersiva a experiência. Então, nas animações, eu usei um destaque, né, de cor e usei um efeito de brilho também para poder isso poder ser clicável, né? Depois o programador tornou isso clicável. Mas essas decisões de quais elementos iam brilhar e quais elementos iam ser descritos, eles foram feitos comigo junto com a equipe também. Então, o processo de animação, ele é muito mais para deixar o livro imersivo, mas também para chamar a atenção para esses itens clicáveis. Então, a erva baleeira, a baleia, e aí tem algumas páginas que tem som, então eu fiz animação de ondas sonoras, de notas musicais, né, para indicar para as crianças que tem um som tocando atrás, né. E aí a gente buscou também manter o roteiro bem simples para facilitar a acessibilidade dele e as falas nos desenhos, para a criança não ter que ficar procurando, né? Ela saber ali que está sendo falado alguma coisa dentro daquela ilustração. Vocês estão vendo o meu Asana aí, né? Tá, deixa eu abrir aqui que o Liberto me mandou, porque a gente até fez um estudo de desenho e cena que a gente pode começar, se baseando, né? É lá embaixo, né? Aí, ó. A gente já fez o estudo dos... Vocês estão vendo ou não? Não, a gente tá vendo. Tô vendo caixa de entrada a fazer em andamento. Não, então... Tu pode escolher qual é a aba ou a tela inteira. A tela inteira. Desculpa, gente, eu sou uma jovem senhora. Boa. Aí. A gente já fez um estudo de personagens do livro, que foi um estudo, assim, foi um esboço, na verdade, baseado no filme, né? Porque a ideia é a gente fazer essa adaptação já pegando esses personagens que existem. Eu já comecei a desenhar, na verdade, porque eu quis agilizar uns processos. Claro que isso aqui é um esboço, só estou mostrando para vocês para dar uma ideia do... Mas eu acho que tá bom. Tem coisa que tá bem boa já. Aí também tem alguns, tem cenário já que a gente já desenhou, que daria para aproveitar. Tipo, esses cenários, essa parada ali que eu acho que é legal a gente pensar, por exemplo, botar a praia do Porto, botar o navio já passando, saca? Tipo, o som do navio, o farol, tipo, botar ele piscando, esses elementos que eu acho que são fáceis de animar a cena, né, e que não envolve, tipo, tanto trabalho vetorial, tipo, qual é o lugar que vai e tal, a parada do movimento. Aqui a gente fez um estudo de storyboard, assim, né, de pegar como se fosse um quadrinho, né, para mostrar algumas cenas da animação, né, no caso. Mas eu fiz em preto e branco, mas vai ser colorido.
Ficou legal essa cena aí, hein? A Ficou cena da legal, né? conversa. Aham. Daí a cena da conversa e tal. Aí a gente pode pensar em pegar o filme, dar todo mundo assistir ele e selecionar as cenas que a gente acredita que são mais importantes de ser desenhadas, né? Tá, Eu isso. acho que antes de todo mundo ver o filme, eu acho que é importante quem vai definir a narrativa que vai ter a parada, sabe? Porque se a gente vai fazer um compilado do que é o filme, a gente vai fazer uma síntese de uma parte do filme. Acho que essa é definir o que é a narrativa de começo, meio e fim, antes da gente pensar que cenas que a gente precisa para ilustrar essa narrativa. Tá, mas o começo, meio e fim, a gente vai usar o começo, meio e fim do filme, é É isso por isso que eu quer tô dizer? dizendo, não necessariamente. Eu acho que, às vezes, até de uma cena menor, melhor. Menos cenas, menos desenhos, menos ilustras, menos animações. Tipo, Ou pode a gente ser a conversa do Curupira no meio da mata e, tipo, entende? Um recorte disso pode ser já o que a gente vai falar. Para falar do boi, por exemplo. Entende? Ou a gente faz uma releitura do filme para criança, né? Isso, exato. A gente pode tanto encurtar o filme para reproduzir ele, como a Van fala, para uma coisa de simplificação, para um tempo de narrativa menor, de continuidade para uma criança. Pensando numa criança de 2, 3 anos, que não tem a paciência para ver esse filme, porque ele tem uma narrativa longa, a gente pensar em, sei lá, 5 páginas, 6 páginas, e ele conte essa história, entende? Tipo, chegando na praia, o pescador conversa, depois atravessa o morro, conversa com o filho, pergunta do boi, vem até o boi, faz a trilha, pá, encontra o boi, conversa e acabou. Entendeu? Tipo, a gente pensar 6 páginas que contem essa história. Tá. Essa foi a minha primeira experiência ilustrando um livro infantil. Eu já ilustrava antes, eu sou ilustradora, já faz alguns anos que eu trabalho com isso, tenho história em quadrinho, só que elas são ilustrações que não necessariamente estavam no estilo infantil. Então, ao longo do processo de criação, de experimentação, eu fui testando diferentes estilos até chegar nesse estilo mais 2D, um pouco mais simples, um pouco mais chapado, com cores primárias, que traz um pouco dessa característica mais infantil para o desenho. Mas eu também queria manter, e foi muito importante para mim ao longo da criação, que se mantivesse um universo mais onírico e mágico para as crianças dessa história, porque a Maninha, ela tá procurando um boi de mamão na história. E esse boi de mamão, no nosso caso, se chama boi encantado. Então ela tá procurando um ser que é de um universo mágico. E para trazer essa magia para os desenhos, eu utilizei um céu que não é nem de dia nem de noite, você não sabe exatamente em que momento está acontecendo as cenas das ilustrações, usei das estrelas também, de flores, de diferentes tons, para trazer essa coisa um pouco mais onírica para os desenhos, que eu acho que combinou bastante com a proposta do livro sobre o Boi Encantado. Nesse projeto eu fiz a produção, fiz também a parte de áudio, de sonorização, do que tem de trilha, né? A técnica, captação, tratamento do áudio. Bom, acho que a importância desse projeto é muito focado na coisa do patrimônio, né? Do boi, de estar fazendo com que esse patrimônio, que é uma manifestação que figura na identidade do povo litorâneo de Santa Catarina, que esse folguedo, de alguma maneira, ele, a partir desse projeto, ele pode ser transmitido, pode ser reverberado nas novas e atuais gerações, nas próximas gerações, né, para as crianças, justamente por conta desse aspecto da interação do personagem, né, de trazer o personagem, que é esse personagem da cultura popular, para essa manifestação, para essa maneira da atualidade, né, das novas tecnologias do livro interativo.
Olá, eu sou Arnaldo Russo, eu fui o diagramador digital e o programador desse livro de interatividade, o Na Trilha do Boi, que é um livro que foi pensado para que mais crianças pudessem saber sobre a história do boi de mamão, principalmente do boi encantado, é, mais relações com a narrativa de como isso acontece no litoral. Então, a minha parte da experimentação foi muito de tentar construir um diálogo com aquilo que foi pensado em ilustrações, em animações, em vocalizações, na gravação dos áudios e dos demais elementos sonoros e da interatividade do modelo 3D que foi desenvolvido para que pudesse gerar uma ambiência em algumas dessas páginas que a gente conseguiu programar. Essa ideia é massa, só que aí seria para criar meio que um jogo, entende? Que aí, tipo, aí essa ideia é até legal, a gente pode avançar com ela no futuro. Por exemplo, fazer um jogo até curto. O objetivo da maninha é encontrar o boi, por exemplo. Aí ela vai conversando com as coisas, chega no passarinho, você viu o boi, não sei o que, tal. E o passarinho traz alguma informação. Exatamente. Ah, eu acho que o boi passou para lá e tal. Agora, sim, o que eu acho que dê para fazer é, com esse modo aqui, ó, a pergunta se você viu o boi e ela tá perguntando meio que para todo mundo. E aí sugere as pessoas tocarem nas coisas Nessa primeira página. na primeira página. Tipo, o pescador vai dar a resposta dele. Ou a passarinho vai dar de outro, a Maria Farinha vai dar de outro. Tá. Eu disponibilizei isso através de um software que foi programado para ser usado com navegadores de internet, como o Google Chrome, o Firefox, o Opera, Safari, entre tantos outros navegadores de internet, e que ele fica disponível através do endereço livros.editorasambaqui.com.br Trilha do Boi, com os tracinhos entre eles, trilha-do-boi. Então, acessar esse arquivo no computador, ele acabou sendo ainda bastante facilitado pela forma de como se faz o carregamento desses arquivos todos, tanto de áudio quanto de vídeo e as animações. Porém, na parte de, de dispositivos móveis, por exemplo, como tablets, celulares, esse carregamento ele ainda está muito lento e a gente está tentando pensar estratégias de como disponibilizar esse software através de um aplicativo que os usuários de celulares possam fazer o download desse aplicativo e poder usar o livro digital nos celulares. Por enquanto, a experimentação proporcionou esse livro, que fica hospedado num site de internet, mas que acaba não funcionando muito bem nos dispositivos móveis por conta do carregamento, e eu vou mostrar para vocês um pouco de como funciona essa parte nos códigos. Então, um prazer enorme poder participar dessa experimentação e fazer a parte final, que é de aglutinar todo o material que foi produzido ao longo da experimentação e a gente, no final desse momento, poder gerar esse resultado digitalizado. Na Trilha do Boi. Essa parte do livro foi pensada exatamente como a gente ia começar o livro, onde a gente consegue perceber aqui no ponteiro do mouse as pequenas relações que a gente tem com os avançadores e os relatores de tela, né? A gente tem a possibilidade de tela cheia, onde a gente clica para ativar e desativar o som, e para a gente passar e voltar às páginas, são os navegadores de livro de interação. Essa parte do livro de interação, ela foi pensada através dessas relações aqui, onde a gente consegue usar aqui a capa e carregar essa capa como um formato digital mais leve, no caso um arquivo mais leve, e a gente consegue usar o modo de carregação lazy, que é para que usuários com baixa velocidade de internet possam fazer o uso de forma ao que o download seja gradual para o uso dentro dessas outras plataformas como navegadores. Como eu falei anteriormente, ele pode ser atualizável em qualquer navegador. O grande desafio desse software todo foi como
escrever o JavaScript, que é uma forma de a gente poder programar uma página de internet para que ela seja interpretada por um navegador de internet, no caso um Firefox ou um Google Chrome, entre tantos outros, mas que eles consigam, por exemplo, identificar, no caso, se é um equipamento móvel, se ele não é, se é um computador, e dessa forma a gente consegue, por exemplo, mobilizar o, os downloads de acordo com cada plataforma e, de certa forma, tentar reduzir um pouco a qualidade que a gente tem de alguns dos arquivos, principalmente quando a gente está falando das interações em tridimensionalidade. No caso, essa função para pensar em como fazer a mudança da geometria do arquivo digital e como adaptar isso à tela e, de certa forma, pensar nas interações, como as movimentações com o touch, né, no caso o toque com o dedo, para que a gente consiga fazer a passagem de páginas deslizando o dedo em cima da tela e dessa forma o livro poder funcionar de forma mais fluida possível. O grande desafio que a gente tem nesse momento é como a gente fazer o carregamento para equipamentos móveis, como essa função para carregar os arquivos digitais, no caso os assets, que são os arquivos de vídeo, de áudio, imagens, animações, que são o grande volume de informação digital que esse livro tem e que isso acaba gerando mais ou menos uns 180, 190 megabytes que o usuário tem que fazer o download para usar o livro. Então, numa experiência para equipamento móvel, essa memória acaba sendo não muito efetiva. Então, faz-se mais sentido usar um aplicativo que o usuário tenha que instalar. E dessa forma, ele abaixa esses dados e deixa em disco, né, ou em memória interna, todos os arquivos desses assets aqui, que são a condição de em vez de fazer o download, o usuário vai acessar direto o arquivo local, ao invés de acessar pela internet. Nesse momento, todo o software está sendo rodado com áudio e vídeo, então aqui o usuário consegue escutar o som, frear o som, usar as caixas de interatividade, onde mostra informações de determinados usos, né? A gente consegue passar a página, acessar aqui as informações que tem, todos esses elementos brilhantes. As páginas que só tem texto e áudio, elas não têm interatividade de botões, e aqui a gente consegue perceber, né, curiosidades e avanços, por exemplo, aqui falando sobre o Butiá, né, o Butiazeiro, faz links para, por exemplo, a cartilha do Butiá, e a gente consegue abaixar isso e ter esse uso da informação. Então, toda a interatividade que o livro apresenta para poder gerar informação acessória, né, informação, por exemplo, sobre o Imbé, sobre as relações com as baleias e aonde está acontecendo essa história, o som da baleia franca, todos esses registros eles são possíveis através de uma ferramenta digital onde isso acaba sendo a realidade, né? Então o livro acontece dessa forma, o boizinho vai indo embora e aqui a gente tem o convite para que mais pessoas acessem aqui a página do Encantados, no caso o álbum completo em áudio. Com um modelo tridimensional, então quando a gente clica com o mouse, a gente consegue brincar um pouco com o boizinho, como se ele estivesse brincando, e a gente poder arrastar ele e fazer alguma interação com esse boi da história, que é o boi encantado, e gerando essa relação final. E é isso, acaba o nosso livro por aqui. Hoje, o lançamento desse projeto, que é o Na Trilha do Boi, que foi a transformação do roteiro do filme Tem Boi na Trilha nesse livro interativo. A gente está aqui com a equipe, com a Alana, que é a escritora, com a Vanessa Carmin, que fez os desenhos e capa e animação 3D,
com o Arnaldo, que fez a editoração, que fez a programação, que fez... o que mais? Tudo. É o editor, programador musical e mentor espiritual. Estamos com esse público e é muito legal que a gente tem crianças aqui de várias idades. E eu acho que, sem mais delongas, vamos ver esse resultado e interagir, ver o que o cara achou. E aí eu queria chamar aqui a autora, escritora, palhaça, para algumas palavras. Alana Meneghel. Claro que tem. Como não? É o projeto que você está apresentando teu livro, é um lançamento. Pra tu postar depois. Aí. Boa noite. Bom, bem feliz de mais um projeto, assim, filhote do Boi Encantado saindo. Eu estou aqui representando também o Grupo Encantados Contadores de Histórias, porque o Boi Encantado nasceu no Grupo Encantados Contadores de Histórias. E feliz porque a cada ano surge um desmembramento, um filho, né, do Boi Encantado. E o Na Trilha do Boi veio através do Boi na Trilha, do filme Tem Boi na Trilha, que foi uma ficção, um curta-metragem que a gente fez em 2021, tentando se adaptar às condições de pós-pandemia, levar o boi de mamão para dentro dos cinemas, né, do audiovisual. E aí agora surgindo esse livro digital interativo, que foi super legal também de ter criado junto com a Chove, e a gente ter pensado nesse roteiro e de como está trazendo essas informações de uma forma mais enxuta e relevante, levando em consideração os elementos da cultura de Imbituba, da cultura catarinense, o boi, tanto a paisagem natural quanto a paisagem artística e social, né, também. E é isso, agradecendo o espaço da livraria, a parceria da editora Sambaqui, a presença das nossas crianças, estou bem feliz e obrigada. Baleia, e eu pensando que fosse o meu boizinho. Até a flor tá ali. A flor ficou preta. A flor ficou preta. Bandeirinho de ladinho ali. Vocês estão vendo que tá brilhando a baleia? Vamos clicar nela. Mais texto. Anualmente, as baleias brancas migram das águas geladas da Antártida até o litoral brasileiro, percorrendo aproximadamente 3.000 quilômetros. No período reprodutivo das baleias francas, entre os meses de julho a novembro, é comum avistá-las no litoral brasileiro. Vamos embora, tchau.